Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós damos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que está falando sobre a beneficência. E nós nos lembramos de uma história trazida pela médium Sueli Caldas Schubert, em um livro muito lindo que se chama O Semeador de Estrelas, que ela conta algumas passagens da riquíssima vida do médium Divaldo Franco. E logo no início do trabalho do Divaldo, muito jovem ainda, hoje ele tem quase 90 anos e continua com o mesmo entusiasmo e com o mesmo vigor, divulgando a doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo. E ela então diz que quando ele era jovem, ele passava ali naquelas marquises ali do centro de Salvador e via aquelas pessoas dormindo debaixo das marquises, embrulhadas naqueles cobertores muito fininhos, embora a cidade fosse uma cidade quente, mas existem momentos, períodos em que há chuva e também algum momento que faz frio também na cidade de Salvador. E ele sempre imaginava que ele precisava ajudar algumas pessoas, precisava de fazer um trabalho na área da assistência e da promoção social. E ele começou a fazer esse trabalho num barracãozinho muito modesto. E lá no livro ele diz assim, que ele começou fazendo o trabalho em um fogão de lenha. Na verdade, a gente fica imaginando que devia ser uma trempe. Os mais antigos devem se lembrar do que é uma trempe, aquele fogão que a gente colocava, minha mãe e a minha avó colocavam no fundo do quintal para fazer doce, para fazer sabão. Então, lá, ele começou a fazer o trabalho de caridade dele. E ele dizia, nessa época, talvez até se autoconsolando, ele dizia que começava num fogão de lenha, porque em algum momento ele poderia ter um fogão elétrico. Hoje nós sabemos que a obra que ele edificou em Salvador, a Mansão do Caminho, é uma referência mundial. Por lá passam 3.000 pessoas por dia em atendimentos das mais diversas ordens, atendimentos educacionais, pedagógicos, médicos, odontológicos, enfim, isso é uma infinidade enorme e também, sobretudo, o trabalho da divulgação do Evangelho, porque essa é a proposta primeira de toda a Casa Espírita, a divulgação do Evangelho. O objetivo da Casa Espírita é a divulgação do Evangelho. Então, se ele não tivesse começado esse trabalho lá nesse fogãozinho de 2 bocas, de fogão de lenha, ele não teria chegado onde ele chegou. Isso nos faz lembrar uma história trazida pelo Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, de um grupo de pessoas que queria fazer um trabalho de caridade. E começaram mandando fazer uma planta da edificação. Mas todas as vezes que o arquiteto, o engenheiro voltava com aquela planta, eles colocavam algum defeito. Muitos anos se passaram, até que eles organizaram como é que deveria ser essa planta. Mas depois que já estava tão acertado, que como é que deveria ser a planta, a edificação daquele prédio, eles começaram a imaginar como é que poderiam fazer com os móveis, porque também tinha que ser de muito boa qualidade, e todas as instalações, e por ali eles passaram anos e anos dialogando e divagando sobre a proposta de fazer um trabalho de caridade. Até que retornaram ao plano espiritual, tão somente com a ideia, não fizeram absolutamente nada. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, porque o trabalho que foi realizado pelo Divaldo, ele tinha um compromisso e tinha o amparo da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele. Ele veio com essa tarefa, com esse planejamento espiritual, é um missionário. Nós não temos essa estatura e muitas vezes nós ficamos adiando a nossa boa ação
esperando alguma coisa acontecer na nossa vida para que a gente possa realizar algum tipo de trabalho na área da assistência e da promoção social. É aquele que está esperando aposentar, é aquele outro que está esperando o filho crescer, quando o filho cresce, chegam os netos, é outro que está esperando melhorar a saúde, e às vezes até esperando ganhar na loteria para poder realizar um trabalho. Quando eu tiver melhor de situação financeira, eu vou realizar esse trabalho. E o tempo passa, e tempo perdido não volta mais. No último sábado, nós tivemos o trabalho que a gente faz na chácara, que é um trabalho mediúnico, e a entidade espiritual que dirige o nosso trabalho se comunicou e dizendo exatamente isso, para que nós observássemos a questão do tempo. O nosso tempo passa muito depressa. E, às vezes, a gente não realiza, a gente fica só naquele ideário que eu vou fazer. Mas, muitas vezes, a gente não consegue realizar nada para uma comunidade. Mas nós podemos realizar, sim, começar a realizar o trabalho familiar, da gentileza, da caridade, da benemerência própria dentro da nossa própria família. E é lá na família que as coisas estão muito complicadas. São as nossas crianças que muitas vezes nem sequer aprenderam a fazer uma oração. Porque o computador hoje também não deixa os meninos aprenderem muita coisa no sentido de oração. E aí aquela acomodação dos pais. Há uns anos atrás nós vimos uma mensagem um artigo do bispo Dom Washington, e ele falando exatamente sobre o Dia dos Avós, que foi comemorado ontem, e ele falando da importância dos avós, e ele citava exatamente os avós de Jesus, Ana e Joaquim, e dizendo que avô e avó é que ensina o menino a fazer a oração. Ensina mesmo, mas pai e mãe também ensina. E muitas vezes também nós não realizamos esse trabalho da benemerência, da caridade, da gentileza, da atenção de uns para com os outros com relação aos nossos jovens. E jovem precisa muito do diálogo e entrar na onda deles mesmo. Não é aquele diálogo censurando os meninos, não vai, não pode. A gente tem que também ter a condição de conversar com as nossas crianças e com os nossos jovens. Mas as pessoas mais velhas, como elas têm ficado abandonadas. Ninguém liga, ninguém importa. Então, aquele velhinho da nossa família, a importância de cuidar dele, de ouvir, e ele vai contar a mesma história muitas vezes, né? A mesma história ele conta uma vez, duas vezes, e às vezes a gente mais jovem fica impaciente de ouvir de novo a mesma história. E eu vou dizer a vocês, a minha mãe contava, era uma contadora de história excepcional. E ela contava as mesmas histórias, porque a vida dela era uma só, então ela não tinha como inventar outras histórias. E a hora que ela começava naquelas histórias, de novo. E hoje a gente lamenta não ter gravado todas as histórias, porque eram tão lindas as histórias que ela trouxe, que a gente não gravou e às vezes a gente ficava impaciente. Então vamos escutar também essas histórias, trazer o carinho, porque a gente não sabe quanto tempo essas pessoas ficarão conosco. E aí vem aquela saudade, aquele lamento que eu poderia ter ouvido mais e poderia até ter escrito ou gravado tudo aquilo que foi me contado, porque é uma sabedoria. Mas, da mesma maneira, também com os enfermos, a caridade para com as pessoas enfermas, e elas vão falar também a mesma coisa, dos remédios que elas estão tomando, do médico que ela foi, do tratamento que ela fez, e a gente vai ouvir e perguntar, e aí, tem mais algum remédio, mais alguma coisa aconteceu? Para que aquela pessoa também se sinta querida, se sinta amada. Então, nós podemos, sim, fazer muitas ações no trabalho da caridade, no trabalho da benemerência, independente de instituição, dentro da nossa própria casa. É aquele amigo, e tem uns amigos que reclamam tanto, isso, todas as vezes que você perguntar a ele, ele tem uma reclamação a fazer, alguma coisa que não está bom. Mas aí é o momento da gente também dizer, mas hoje a lua está tão linda, tem estrelas, o sol,
a paisagem, mostrar outros valores, outras coisas importantes, a misericórdia de Deus, que às vezes tem saúde e às vezes até é relativa, mas melhor ter relativa do que não ter nenhuma. Está tendo a condição do tratamento, do médico. Olha que beleza. Então, a gente também pode levar esse conforto a essas pessoas que estão próximas de nós. Mas também podemos trazer o conforto para nós mesmos, sermos alegres. Eu estava vendo agora uma frase, um aconselhamento do Dr. Drauzio Varela, que não é espírita, ele é um cientista, e um cientista pop, que está sempre aí na mídia. Então, um aconselhamento dele dizendo que as pessoas negativas, elas geram fluidos negativos. É uma lógica, né? A coisa mais lógica do mundo é isso. Pessoa negativa, ela gera energia negativa. E essa energia negativa vai trazer a enfermidade às pessoas. Lógico demais isso. E aí a gente fica naquela tristeza, porque o fulano não telefonou, porque o dinheiro não deu. Hoje, então, dinheiro não está dando mesmo. Então, se todo mundo for entrar na onda que o dinheiro não está dando, vai ser uma lamentação que nem lá o muro das lamentações de Jerusalém vai aguentar tanto lamento. E a gente tem outros valores na vida para achar que a vida é interessante e a vida é boa. Nós temos amigos, temos companheiros de doutrina espírita. A doutrina espírita é tão especial nas nossas vidas que os nossos companheiros, os nossos amigos de doutrina espírita são muito mais do que muitos dos nossos parentes. É uma irmandade mesmo que existe. Porque em qualquer dificuldade, nós vamos procurar um companheiro da casa espírita. Nós estamos recebendo nesses 3, 4 últimos dias muitas mensagens de uma companheira nossa que já não está frequentando a casa. Por algum tempo, ela fez uma viagem para o exterior, aconteceram uma série de coisas. Hoje ela está afastada, mora distante, mas está com a enfermidade, um problema grave na família, e ela já mandou, desde sexta-feira, ela está mandando mensagens pedindo orações. Então, quer dizer, a confiança que ela tem na casa espírita, que um dia ela frequentou por tanto tempo, é a referência familiar que ela tem, são esses companheiros de casa espírita. Então, isso é um motivo de gratidão, de agradecimento a Deus pela nossa casa espírita, pela nossa irmandade, pelo nosso convívio tão salutar, tão fraterno. E a gente começa a pensar que ouvimos muito dizer que violência gera violência, e gera mesmo, né? Se começar um gritar aqui, daqui a pouco todo mundo está gritando e ninguém tem razão. Mas, da mesma maneira que violência gera violência, o amor também gera o amor. A caridade gera caridade, as boas ações geram boas ações. E nós temos, assim, um elenco de tantas exemplificações de boas ações que foram realizadas, que são realizadas e que foram multiplicando essas boas ações. Quando a gente vê a história do senador Públio Lentulus, que é trazida pelo Espírito Emmanuel, e depois, quando ele se transforma, ele, numa outra encarnação, ele se torna um escravo, portanto, numa encarnação, ele era um poderoso senador do Império Romano, que mandava em todo mundo. E na outra encarnação, ele vem como um escravo. Mas nessa encarnação que ele vem como escravo, ele já vem também cristão, e ali ele é martirizado em Roma e segue outras tantas encarnações, todas elas abençoadas e iluminadas. Então, existe um livro que foi trazido pela Wanda Joviano, de mensagens recebidas pelo Chico na década de 30 e 40, Deus Conosco, e esse livro traz todas as encarnações do Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual da obra intelectual de Chico Xavier. E ele foi santo, foi considerado santo pela Igreja Católica em algumas situações. Ele, por exemplo, existe na França, próximo à cidade de Paris, uma cidade que se chama Reims. Essa cidade é onde foram coroados todos os reis da França, uma basílica
muito famosa, onde foram coroados todos os reis da França, à exceção de Napoleão. E essa basílica, ela é em homenagem a São Remígio. E é para surpresa nossa, a hora que a gente começa a ler o livro, lá está escrito que uma das encarnações do Emmanuel é exatamente como São Remígio, um santo de muita devoção dos franceses. Ele também na França, aí como espírito, assina a codificação em uma mensagem como espírito Emmanuel, uma mensagem que ele fala sobre o egoísmo. E outras encarnações dele vão agregando bondade. Então, em cada encarnação que ele vem melhor, mais santificado, mais purificado, mais abnegado, com todas as virtudes próprias de uma pessoa de caridade. E uma das últimas encarnações, não a última, mas uma das últimas encarnações dele, ele vem exatamente como o padre Manuel da Nóbrega, que é o padre jesuíta que trouxe a cruz do Evangelho para o Brasil. Ele veio como primeiro governador-geral, e aqui ele instala a cidade de São Paulo, funda a cidade de São Paulo, juntamente com Anchieta. E o detalhe é que tem uma ligação tão profunda como Paulo, o apóstolo Paulo, que a cidade de São Paulo, ele adiou a fundação da cidade, lá no pátio do colégio, ali na região central, onde fica a Praça da Sé, o Mosteiro de São Bento, ali naquele centro de São Paulo. Ele adiou a inauguração, a fundação da cidade, para o dia 25 de janeiro, que é o dia que os católicos, a Igreja Católica, comemora a conversão do apóstolo Paulo. E daí para frente a gente então vê a grandeza dele, sempre trabalhando mais, sempre realizando mais, reencarna posteriormente na França, juntamente com Alcione, no livro Renúncia, e depois, quando ele vem para o Brasil, aí já como espírito Emmanuel, ele traz essa literatura tão grandiosa, tão rica, que é o trabalho realizado por ele, pelo espírito Emmanuel. Quando ele traz a literatura espírita, ele está complementando a obra de Kardec. Portanto, a obra trazida por Chico Xavier é a complementação da obra de Kardec. E quanto alívio, quanto bem-estar, essa literatura, esses livros trouxeram para todas as pessoas. A exemplificação do Chico, os trabalhos realizados sempre por ele, e aí entram também os trabalhos de caridade, cuja mentora espiritual do trabalho de caridade material do Chico é Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal e Espanha. Então, nós vamos vendo que as virtudes e a bondade elas vão se agregando. E a importância de entendermos isso, que se bondade chama bondade, vamos procurar ser cada vez melhores, mais bondosos, mais caritativos, mais benevolentes, para atrairmos também essas condições de bondade para a nossa vida. Porque há necessidade, nós queremos melhorar, talvez estejamos numa zona de conforto com relação à nossa melhoria espiritual, mas é a única certeza que nós temos. Estamos perdendo realmente o tempo, deixando a vida correr, e aí há necessidade da gente observar o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo da minha vida. Então, vamos colocar mais alegria, mais sabedoria, mais solidariedade, mais amor, mais sentimentos fraternos, porque nós estaremos atraindo espíritos também na mesma faixa evolutiva dos nossos pensamentos. Se pensarmos negativos, vamos ter as enfermidades, vamos gerar dificuldades, levar problemas para a nossa casa. E ninguém merece, ninguém quer ser assim. Então, é importante que a gente entenda a mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem da transformação moral. Conhece o espírita pela sua transformação moral e pelos meios que emprega para dominar as suas más inclinações. O espírita não é santo, ele está fazendo um esforço danado para ficar melhor. Que Jesus nos abençoe e muita paz.